Uhum. Pode começar. Beleza. Vamos lá para o nosso poderoso CT-Art, né? CT-Art, para quem não teve nas palestras anteriores, né? Esse é o módulo 3 aí que nós estamos compartilhando, né? CT-Art é Chess Training, né? Arte, né? De artístico, enfim. Ele teve várias versões, essa é a versão 6.0, ela tem em torno de 10.200 diagramas, né, de problemas, de finais, mate em 1, mate em 2, é uma série de pontos assim, muito bacanas de estudo, e o próprio sistema ele tem uma didática própria, né? Os mestres os grandes mestres que bolaram esse sistema. Hoje, o que nós vamos tratar? Nós vamos falar de um tema muito poderoso na tática, que é a distração, tá? Então, assim, o sistema, o CT-Art, muitos dos diagramas, eles têm uma coisa chamada contra-ataque, eles chamam de counterplay, né? Que você vê a mesma posição tanto do lado das brancas quanto do lado das pretas. Se vocês analisarem esse tabuleiro, vocês vão perceber que ele tem uma simetria, né, dos peões e tal. A única diferença são as torres, né? Uma torre está no lado da dama, na coluna A7, e o outro na coluna H2. Então, Valério, pode falar. não sei se está querendo compartilhar alguma coisa, mas não está aparecendo nada. Aparece como se você iniciou o compartilhamento de tela, mas a tela efetivamente não está aparecendo aqui. Tá preto. Deixa eu ver aqui. Uhum. Esqueci de perguntar. Agora sim. Agora está aparecendo. Desculpem, pessoal. Ainda bem. Tranquilo. A Soraya é minha consciência aqui, tá, Soraya? Você fica me monitorando. Mediadora anfíbia. Anfíbia, não. A Soraya tem que merecer um troféu no final do ano aí, né? Opa, quero uma plaquinha. Plaquinha, medalha. Então, desculpem aí, pessoal, a falha. O tema que nós vamos tratar hoje, se vocês forem dar uma olhadinha aqui no próprio CT-Art, né? No Navigator, aqui ele tem duas abinhas. Uma chama-se Notation, que ele vai dizendo as jogadas, vantagem decisiva, mata em tantos, as linhas de variantes dos problemas, né? No Navigator, ele vai dizendo todos os temas que tem nesse módulo interno. O CT-Art, ele tem vários módulos. Se a gente clicar aqui em Courses, né? Ele tem vários módulos. Ele tem o módulo CT-Art combinações de mate, combinações elementares, táticas para iniciantes, Chess Tactics Art, aí você já tem um ponto de problemas também para iniciantes, e o CT-Art 6.0, que é o módulo mais completo, né? Que é impressionante a quantidade de problemas que ele tem, a quantidade de análises concretas, né? Que ele tem dentro do CT-Art. E aí aqui ele tem os temas, né? Aniquilação da defesa, distração, peça pendurada, né? Ataque descoberto, decoy isca, né? É uma isca, joga uma isca para pegar uma peça, enfim. Ataque descoberto e vários. Cada um desses aqui tem uma quantidade absurda de problemas. Hoje nós vamos tratar da distração, né? Distração é onde o objetivo da distração é você tem um alvo, um objetivo, e você tira a peça defensiva com um ataque para colocar, montar o teu ataque. Então, eu vou fazer uns 2 ou 3 e depois a gente inicia o processo de interações, tá? E aí vocês participam através do bate-papo ali, do chat, e a Soraya vai me orientando aqui quais são as linhas que vocês estão desenvolvendo, tá? Então aqui, a gente vê a posição bastante simétrica, né? Jogando as brancas, aqui tem um quadradinho que ele diz quem que joga, né? Jogam as brancas. Aí as brancas da torre cheque, comeu e acabou, né? A posição dessa aqui acabou. Aí dá um counterplay para essa tarefa. A gente clica aqui, é a mesma posição, porém do lado contrário, né? Agora quem joga são as pretas. Aí você vai pegando o jeito, né? Ó, se aquele foi esse é esse.
Perfeito. Acabou o problema. Simples e prático, né? Bem tranquilo. E aí nós passamos para outros problemas, né? Esse aqui é um problema bem interessante. O que a gente observa aqui, tá? A dama está protegida pelo rei. Essa dama também está protegida pelo rei. Quem toca jogar? As brancas. Naturalmente, cheque, rei come, ganhou a dama material. Counterplay. Aqui eu gostaria que vocês trabalhassem um pouco. Qual seria o lance das pretas aqui, de lance de distração, ganho de material? O que vocês jogariam de pretas aqui? O Julian jogaria bispo A3 chefe. Bispo A3, perfeito, Rudens. Bispo A3, o rei ou tem que comer ou tem que sair e a dama é capturada na sequência. Simples e prático, tá? Vamos para o terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, ele está com uma característica de final, tá? Que lance é o inicial ali, na opinião de vocês? O Julian digitou bispo A7, mas acho que quer dizer bispo H7. Bispo H7, exatamente. Bispo H7, né? Rei tem que comer, cai a torre na sequência, né? Se a gente for analisar aqui, né, a posição, bispo B3 não tem o mesmo significado, em virtude de C4, né? E aí você acaba com toda a tua vantagem. Então, tem que manter a linha correta. Na visão das pretas, você vê que existe uma simetria, né, com alguns peões aqui modificados, a mesma ideia. Bispo H2, né, rei come, cai a torre. Tranquilo, próximo problema. Tá? Acho que esse já foi, né? Tá, esse já foi. Já foi. Isso. Esse problema aqui agora. Jogam as pretas, iniciam as pretas, né? Que lance vocês jogariam? Bispo F6? F6? O bispo já está em F6. O bispo está em C3. F6 viria para cá, né? Uhum. Se jogar bispo F6, O Wilson falou bispo E4. ele leva um certo mate. Né? Bispo E5, na verdade, né? O Wilson falou bispo E4 e deu o Julian bispo E5. Muito bem. É o bispo E5, é o reto, né? Uhum. Nesse item aqui, ó, exatamente, o bispo E5, o que acontece? O rei toma, né? O rei toma aqui e o peão vai fazer dama antes, né? Ele vai fazer dama, vai proteger a situação aqui do branco e vai ganhar a partida. No contra-ataque, que lance vocês fariam agora de brancas? Brancas jogando. Que lance que vocês fariam aqui? O Julian falou torre H3. Cheque. Torre H3. Bispo H3 e G3. checkmate. Né? O rei está muito mal posicionado aqui, né? numa linha de uma rede de mate. Tá? Próximo problema. Tá? Jogam as brancas. Tá? Você vai pegando o jeito, né, os padrões de ensino. Quando você já pegou o tema, você sabe qual que é o tema, que é o tema da distração, e sabe como que ele vai se movimentar, meio que os lances surgem assim, de maneira um pouco mais fluidas, né? Os lances se tornam mais fluidos. Só que tomem um certo cuidado, que nesse aqui a torre não está sozinha, né? Tem uma outra torre aqui protegendo. Então vamos pensar qual seria o lance correto aqui nessa posição.
Hum, não sei se adianta muito, mas jogaria torre D6. O Williams falou torre F3. Torre D6. Vamos pegar a variante que a Soraya falou. Torre D6, uma variante interessante. Torre D6. Tá? Aí, Uhum. né? A gente já vê Sim. a sequência. Aí ele já... Quando a gente faz um lance, existe a sequência, né? Ele coloca aqui em notation toda a variante. Quando existe uma sequência diferente, ele vai dizer o que você... Aí ele já te diz, ó, o rei, a dama tem que atacar esse rei, porque está cravado, está pendurada a torre aqui, né? E é uma dessas três peças, ou é bispo, ou é torre, ou é torre. Aí você, por exemplo, joga essa torre aqui. E aí? Esse torre F3 foi o que o Williams e o Daniel falaram aqui. Tá. O Então ele Dani vai falou dama F6. dama F6, dama F6. Bispo F8. Ah, maravilha. Entenderam? A princípio parece, pô, acabou a combinação, né? E agora, né? A dama E6 parece que segurou tudo. Não, ainda tem um ponto ali residual que você ganha aqui, ficou com qualidade a mais, praticamente a mesma quantidade de peões, né? E enfim. Essa posição aqui, tá? Agora é a mesma posição anterior, porém de lados contrários, tá? Eu sei aí que o Carlos Tirado, né? O pessoal todo aí é muito bom de tática, o próprio Daniel, né? Podem interagir bem tranquilos aí, tá? A posição agora, lance das pretas. O que as pretas jogariam aqui? Com o mesmo tema da distração. O Williams falou dama por E4. Dama por E4? Uhum. No caso, naquela sequência que eu falei antes lá, Cai. a Carina, né? Uhum. Dama por E4 e é cheque, né? Ó, Uhum. vamos ver a variante aqui, né? Daí bispo. Ah. Tá. Dama E4, ele defende com a torre. E se eu como aqui? Tá? Tranquilo, ganhou material, né? Que é o que importa realmente. Aí, e se eu como a dama? Com a minha dama? Como é que continua? Daí bispo C6. Tem bispo C6, mas o que acha disso aqui, ó? Acho que é melhor, né? Muito, né? Ele dá mate direto. Legal esse problema, né? Uhum. Ele tem... O que eu gosto dos problemas é que não são aqueles problemas com uma variante. Os problemas são de múltiplas variantes, né? E eu prefiro, mesmo que padronizados, né, os problemas padronizados, eu prefiro problemas assim com níveis de variantes bem amplas, né? Por quê? Porque você aprende muito mais com os problemas com um nível de dificuldade maior do que os problemas com dificuldade pequena, assim, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito de dizer assim, né, que a vida é igual ao Pilates, né? Se você tá muito fácil, você está fazendo alguma coisa errada, né? Então, tem que ter um nível de dificuldade aí para você poder exercitar o cérebro mesmo, né? E fazer a coisa acontecer. Vamos ver um outro? Esse aqui, pessoal. Esse aqui é um probleminha legal, hein? Esse é um probleminha legal. Na semana passada, eu passei algumas premissas, né, que a gente utiliza para desenvolver problemas. A primeira delas, não sei se vocês recordam, era a quantidade de material, né? Então, os problemas, eles não podem ter assim, eu estou com uma torre a mais e o problema que eu jogo eu ganho. Não tem o menor sentido, porque isso denota um desequilíbrio de forças. Aí não é uma combinação legal, a não ser que seja um prêmio de beleza, uma coisa maior, assim, né? Mas, em geral, as peças têm que estar com um número de peças iguais, né? Então, vocês olham ali os peões. Então, tem 5 peões contra 5 peões, 2 torres, cavalo, bispo, dama, dama. Beleza. Aí, a segunda coisa que você analisa são a segurança dos reis, né? Você vê ali que o rei branco, ele está totalmente
exposto, né? Porém, o rei preto também não está lá essas coisas, né? Ele tem um nível de segurança maior, enfim. E aí depois é que você vai analisar a combinação em si, a quantidade de peças que você pode combinar. Nesse caso aqui, jogam as pretas. O que vocês jogariam aí nessa posição aqui? Palestras interativas. O Daniel falou torre por E. Torre por E4. Torre por E4, tá? Cavalinho F6. Você pode sair, né? Vai perder a peça aqui. Come lá, come lá. Vamos ver. Comi. Comeu, vem. Né? A variante já concluiu. Agora vamos ver uma outra situação. Aí ele diz aqui um probleminha mais simples, né? Que você tem que resolver jogando de pretas. Tá? Ou pode jogar torre F1, né? E depois comer aqui. E aí você retorna para o lado original. Tá? Então, esse lance aqui, torre E4, ele tem alguns erros aí que dá para fazer. Opa, desculpa. Que outro lance vocês jogariam? Mas, por exemplo, assim, Varela, torre por E4, cavalo F6 e rei sai para H8, não daria? Vamos ver se ele deixa eu jogar aqui. Ele Torre fica piscando o bispo. Ah, não deu. Deixa eu voltar um problema. Eu vou pegar. Às vezes ele Daí. tem um pequeno erro, tá? Torre E4, cavalo F6, rei H8. Isso. Daí pode ser Porque agora torre pode fazer cheque, torre torre. bispo por cheque, né? E tá cravada a torre lá De embaixo, torre cheque. por. Pode ser também. É uma sequência válida. Ele até coloca aqui no negócio que vantagem das pretas. Vantagem decisiva das pretas. Tá correto. Tá correto. Tá. Essa é a linha principal dele aqui. Agora vamos ver uma outra linha, porém agora com o lado das brancas. Tá? Pelo lado das brancas. Lembrando que a torre em D1 está cravada, né? Tem a cravada ali. Testando, tô me ouvindo? Tô ouvindo sim, pode falar, Tirani. Opa, não, só para testar mesmo o som. Mas ali eu acho que tem C6 também, não tem? C6. Dama por torre e cavalo duplo. Deixa eu ver aqui. Ah, mas daí tem dama cheque. Exatamente. Dama cheque, ele sai da sequência. Mas a ideia é muito boa, né? A ideia é bem positiva aqui, né? Só trabalhar em cima. Tava pensando em cavalo F6, que nem o Daniel escreveu ali no chat, mas daí não é obrigado a tomar de bispo, né? Então. Vai de cheque, toma a torre. Ué, mas por que cavalo F6 de novo? Aqui são os bugs do milênio do programa, né? Informática a gente fica meio na mão, assim, mas essa é a sequência. Ele diz a variante. Aqui ele coloca num tabuleiro menor, né, a posição para você poder analisar com mais precisão. O que jogaria aqui? Né? Então aqui é cheque, tal, cheque mate. Ah, beleza. É nessa linha que ele vai querer que você pense, né? Então vamos retornar ali pro problema original. O que vocês jogariam aí? De brancas.
Continua, dama por E5, E você né? dá uma por torre? É. Dama por E5. Uhum. Dama por E5, por cheque, mate. Vocês viram como aquele tabuleirozinho ele facilita a visualização, né? Uhum. Essa Aham. é a jogada, foi bem boa. Entendi. Próximo, tá? Nessa posição aqui, ó, vocês percebam que tem algumas condições. O bispo de F3 ele domina a casa de D1 ali, né? Então a torre não tem essa penetração tão fácil. Só que a torre de C5, né? A torre de C5 ela está numa situação meio complicadinha ali, né? Vamos ver o que vocês sugerem aí de lance para as pretas. Pretas jogam aí nessa posição. Daniel citou F. Não, F4. Ah, é, F4. podia ver. F4. F4. Torre ali. E aí? Uhum. Uhum. Dama B5, o Daniel falou. Dama por, né? É. Aqui o sistema ele tem um negócio que ele quer jogar sozinho. Eu tô vendo aqui. É um sistema impaciente, né? Calma, Uhum. sistema, deixa eu pensar. Ele quer, não é assim, você tem que já e desenvolvendo a ideia. Então, esse é o probleminha do CT-Art. Ele não tem essa modelagem mais interessante. Mas se a gente analisar aqui, ó, a ideia é torre B5, né? Desculpa, F4. Torre B5 ele coloca direto aqui, né? Torre por. Uhum. Dama B5, tá? Qual seria a sequência? Tomar a dama, né? Sim. Toma a dama. Ou a dama toma o peão. É aquela vez de Não, branco. É a vez das é brancas. branco, né? É. Toma dama O xadrez tem isso, tem quem joga, né? Um de cada vez. Não, isso aqui não é carteado, né? Aí aqui, né? Dama F8 e tal, e a posição ela já sai do tradicional, né? Ou você tira a dama para uma outra casa, mas não tem grandes vantagens ali. Nesse ponto, F4 é o lance correto, torre B5 ele coloca aqui, aí torre toma, aí você pode jogar até E2 aqui, né? Ele tem até uma anotação aqui, depois de dama E3, né? Dama B5, dama F4, que ele coloca. Mas a variante central é dama por E3, F E3, bispo B5, A por B5, e depois F por E3 ganham as brancas porque está com qualidade a mais, né? Essa é a vantagem dessa posição. Aqui já os problemas já vão se tornando um pouquinho mais complicadinhos, tá? Mas vamos ver aqui no counterplay, o que ele coloca de a vantagem para as brancas. Agora jogam as brancas. O que as brancas fariam aqui de lance? O que vocês sugerem? Torre C1, será que é uma possibilidade? O que vocês acham? É torre C8, Williams. C8, né? Torre C8. Comeu. Aqui clica aqui para ver as variantes. Torre C8 dá uma B6, né? Pá. Vamos ver aqui. Perfeito. E se joga dama E3? Torre cheque. Torre cheque, rei sai, come. Acabou. Né? Aí ele tem mais uma variante aqui que ele coloca. Tá? Depois se come torre C8, dama por B6. Torre toma, rei H2. Torre volta, comeu dama A5, vai cair todos os peões, vai avançar e ganhou a posição. Tá? Então, é um probleminha um pouco mais elaborado. Próximo. Jogam as pretas nessa posição aqui. A mesma ideia que vocês estão tendo assim tem. Observem que a dama
e o bispo, eles estão atuando diretamente na diagonal aqui, né? E dando mate em G7. Né? Então, as pretas têm que cuidar muito para não deslizar ali em qualquer lance e perder a partida, né? Mas aqui é bem interessante a jogada. O Julian e o Daniel estão em sincronia. Eles falaram E5. E5. Perfeito, meus queridos. Muito bem. E5. Aí, ele sempre pede para clicar ali e ver a variante, né, da última jogada. Comeu. Bispo por, caiu o cavalo. Caiu o cavalo e show. Uhum. Né? Uhum. Não tem muito o que fazer. E5 é realmente o lance mais forte aqui. Não tem o que fazer. Né? Uhum. Ele não pode comer outro peão, ele não pode, enfim. Essa é a variante principal mesmo. Tá? Próximo problema. Esse aqui está bem mais interessante, né? O que daria para jogar aqui de brancas, iniciando a posição? Tendo por base o tema da distração. O cara está distraído Torre ali. 8, né? Torre 8? Vocês estão malandrão, hein? E? Daí, dama. Perfeito. Essa primeira variante está concluída. Segunda variante agora, mas do lado das pretas. Um pouquinho coisa mais elaborada só. Vamos lá, Julians, Daniel Leite, tirado. O Daniel e o Julius falaram dama por D3. Não acordando, então. E É o corredorzinho. Torre A1 do Julius, né? Daí torre 1. Show. Profissionais Anfíbios. Perfeito, queridos. Legal, né? É interessante, né, essa combinaçãozinha, né? Uhum. Vamos lá. Próximo, brancas jogam. O Julius falou bispo por D5. Bispo por D5. Também 7, né? É o inverso, dama e 7 primeiro. Isso. E agora, Julians? Né? O lance que o tirado colocou, ele é mais preciso. Ele traz, assim, uma vantagem bastante maior. Né? Uhum. Agora, a mesma posição, lado das pretas. É interessante que o cérebro, ele vai moldando, né, a mesma posição. Parece que é outra partida, né? Quando você muda de lado, assim, né? Mas é a mesma partida. Aí você vai conseguindo montar a posição dos dois lados, tá? Uhum. Então, agora agora bispo são por as... G2, né? Oi? Não, nada, esquece. Qual lance que você tinha falado, Soraya? Bispo por G2. Bispo por G2? Uhum. É o tema da coluna ali de H. É. Termina com mate em H4. Porra, mas o cara é praticamente um General Motors aí, né? Troca tudo em H3, né? Uhum. E entra com a torre. Exatamente. A Daniel falou também dama H3. Por que não Dama H3. Ó, esse que esse sistema, ele é um sistema que ele não me respeita, né? Eu falei, sistema, dama H3, ele não é. Diz torre H3, ele é impaciente, é um sistema impaciente. Eu vou mandar uma carta lá pro gêmeo e falar, pô, vocês têm que, né, considerar que a gente, né? Sim. Então tá. E agora? Torre H8. E agora? Bispo. É bispo. Agora. E agora a máquina termina o jogo. Que legal, né?
porque aqui ele ainda tem esse lance, né? Aqui é uma variante, né? Uma das variantes. Aí ele diz assim, aqui você tem que resolver essa questão. Então, torre aqui, mate. Ah, legal. Você já entendeu, seu animalzinho? Ele chega assim, você tem que fazer isso aqui. Então, né? Tem no software de bullying, é isso? É um software de bullying. Esse software é um bullying. E ele é impaciente, porque ele vai jogando rápido. É assim que joga, é assim, né? Então mas é bem interessante. Né? Nessa posição aqui, ó, o que joga aqui, né, pessoal? O que vocês jogariam aí que daria para Bispo D8? Bispo D8, ele dá aquela mesma sequência, né? Uhum. Que aqui, ó, o Bispo D8 ele diz que interroga duas. Uhum. Inverte. Aí ele tem Dama H5 e tal, né? Mas depois de Dama H3, aqui, Dama H3, Rei H3, Torre H8, Rei G4, F5, Rei G5. E agora? Agora inverte a ordem. Torre cheque e bispo cheque. Torre cheque. Tem que comer, né? Aí, bispo cheque. Que daí você não tem mais aquele intermesopotâmico aqui, né? Você não tem como jogar aqui que vai dar mate de todo jeito, né? Cheque mate. Então aí você resolve essa questão. Esse é um probleminha com várias... tem 6, 7 lances de variante, né? Ele é um pouquinho mais malandrão ali, tá? Vamos para os dois últimos aí, e aí a gente conclui a nossa atividade. Estão gostando ou não? É bacana, né? Ele é gostoso. Pessoal, se você deixar assim, ó, às vezes eu coloco o tempo quando eu vou resolver esses problemas, mas assim, por um hobby mesmo. Mas teve um dia que eu fiquei 2h30 brincando com esse negócio aqui, que ele é muito delicioso de você ficar fazendo, ele é estimulante. Porque o cérebro humano, ele trabalha assim, isso eu já aprendi com o professor Wilson aí, né? O cérebro humano, ele trabalha em duas vertentes, assim, né? Uma é estabelecer padrões e outra gostar de desafios, né? E tem, Valério, e tem a dimensão anfíbia também, não esqueça, são 3. Anfíbia, não, essa aí é uma dimensão setentrional, né? Uma coisa assim que, né? Porque o cérebro, ele gosta de desafios, ele gosta de ser desafiado, né? Então ele prefere, assim, por que a gente gosta tanto desse negócio de rating, de medição, de réguas matemáticas, né? Só para ilustrar um pouquinho aqui. Vamos para o próximo? O bullying incluído no software faz parte do estímulo, né? Faz parte. É porque lá no país em que ele foi elaborado não tem esse negócio de politicamente correto. O aluno leva cacetada, leva pancada, não tem esse negócio de meu pai vem aqui brigar com... Não, tô brincando. Lá o sistema é bruto. Sim. Vamos lá. Então aqui, ó, esse é um problema bem bacaninha de ver também. Vamos lá. Ele já entra nos níveis assim um pouquinho. O próprio software ele vai elevando o nível, sabe? Joga umas brancas, né? E ganha. A posição parece uma posição assim de abertura até, né? Parece que, pô, mas como é que joga isso aqui? O Williams falou dama G7. Dama G7. Ganhou. Simples e prático. Por quê? Porque essa torre ela não pode ir para 8, né? Que o cavalo está em B6 já captura. Tá? Então, dama G7. Se a torre vier para cá, aí ganha uma peça, né? Sim. E já elimina a posição, tá? Vamos encaminhando para o finalzinho. Aqui nessa posição, o rei branco está muito exposto, né? Extremamente exposto ali. As peças estão todas assim na cara do rei ali, dama, bispo, uma torre entrando em C3. Porém, o rei está totalmente afogado ali, né? O rei preto. E aqui surgem combinações, né?
O que vocês me dizem aí? Williams, Dani Milk. Daniel Leite. Daniel jogou torre C3. Torre C3? Ó, que lance corajoso, hein? Uhum. E da dupla F4, né? Aí. E agora? Foi. O tirado, ele olha uns 5 lances na frente. Enquanto eu falo, cara, onde que ele tá vendo esse duplo F4? Ele já começou ali, né? Tô pensando no lance do Leite e o tirado no final já. É verdade, cara. O tirado, ele tá muito na frente. Estoque tirado. Estoque tirado. Tem muita engine nessa palestra aqui. Agora tem, né? O Rulias também, acho que tá com alguma engine ligada. Tá com engine. O Rulias tá com o Houdini, lembra? Houdini. Porra. Olha lá. Agora as brancas jogam. Pessoal, vocês começam a perceber que alguns padrões eles vão começando a trabalhar. Isso o Tirado até colocou na última palestra, né? Que você percebe, bom, você sabe que o foco é rei ou é ganho de peça, mas aí você começa, o teu cérebro ele começa a jogar todas as energias aqui para o ponto em H7, H8, G6, né? E você começa a distribuir a combinação de peças para esse entorno aqui, tá? Então começa a facilitar um pouquinho mais a mágica, né, da combinação. O que vocês jogariam aí? A engine do Julian já calculou cavalo G5 antes de você perguntar. Cavalo G5. Cavalo G5, vamos lá, cavalo G5. Cavalo G5 com torre H7. Mas e agora? Voltamos. Cavalo F7. Checkmate, né? Uhum. Então, vamos ver cavalo G5. Dama C2. E se tomar aqui, cair em H2, esse ponto está muito, muito sob ataque. Tirando a dama ao ponto H2, então não tem. Cavalo G5, ele elimina todas as possibilidades, né? Uhum. Aqui ele traz uma variante, que é a torre C3, mas aí dama C3 ganha peça, né? E ao mesmo tempo não resolve o problema, porque fica sempre martelando ali em H7, na verdade. H7. Você pode depois até jogar um torre 6, assim, né? Tirando a dama da jogada. Mas o ponto principal aqui é o H7. Então, o cavalo G5 realmente é bem forte. Vamos para o último aqui. Jogam as branquinhas. Opa, já vi que... Quando eu vejo o laranjinha piscando ali do bate-papo, né? É o Julias ou o Daniel, né? O Julias colocou cavalo por D5. Cavalo por D5. Vamos lá. Cavalo por D5. Vamos ver como é que ele se movimenta nessa variante. Dama por C8 com cavalo E7. Não, esquece. Já tem o bispo, né? Tem o bispo, aham. Vamos ver que variante que ele coloca. E se come? Se come. Torre por, torre por. Ganhou. Ganhou uma peça. Não, ficou igual, né? Ficou um peãozinho. Um peãozinho. Mas vamos ver a variante principal aqui. Quando ele coloca aqui, ó, você está sobre uma variante ali, né? Errado. Aqui ele coloca a variante que precisa ser analisada, efetivamente, né? Jogando as brancas. Aí retorna para o original. Com essa ideia que ele dispôs ali na sequência, né? Cavalo D5, tem dama D7, tem ED5, né? Jogando dama por torre. Dá pra tomar C8, né? Torre C8, torre por esse. Melhor. E tem mais uma variante ainda que ele coloca aqui. Cavalo por E7. E tem mais uma outra ainda. Dessa não... Essa é malandríssima, né?
né? E tem dama ali e ainda tem mais variantes. Ó, esse é um problema Complexo. um problema complexo. Ele jogou ali cavalo D5, dama D7, bispo D. Ó, tem ED5, torre C5, torre D5, bispo D5. E agora? O que joga aí? Depois de dama D7. O Williams falou dama por D6. Dama por D6. Agora. Joga o cavalo E7 primeiro. Aí não, aí... Exatamente. Bispo D5, dama D7. Dama D7. Cavalo, hein? D7. E7 primeiro. D7. E7. Vamos ver aqui o que ele traz. Dama E7. Toma de dama. Perfeito. Esse é o lance. Por quê? Porque cavalo E7, aqui na sequência, né? O cavalo E7 ele está ameaçando, se não comer, cavalo C8 ganhando material do mesmo jeito, né? Então você vê que não é um probleminha simples. Então vamos colocar ele aqui no início. Cavalo D5, correto. Se joga dama D7, aí joga cavalo E7, que não é um lance simples de ver. Dama E7 e dama D6 com ganho de material. O objetivo é ganho de material. E se dama, se a posição ele não come aqui, ele joga, sei lá, joga rei, por exemplo, aí ele come a torre com ganho de material e tira também a proteção dessa torre, né? Então, a torre já fica cravada. E se ele joga aqui, né? Vou voltar um lance aqui. E se ele joga rei H8? Não é? Rei H8. Aí ele é a mesma sequência. Come ali, pode comer aqui, mas aí já está ganhando material, só que aqui já leva mate, né? Em F8. Então já não pode tirar essa torre de D6. Então essas sequências são... Olha quantas variantes no probleminha, né? Então não é tão simples e tão direto, né? Alguns deles, eles vão criando uma sequência meio mágica. Tá? Então vou interromper aqui. Esses problemas, eles têm uma característica muito interessante assim de trabalhar, que você vai começando a moldar a sequência lógica dos problemas, né? Então, por exemplo, como é que você vai ganhando velocidade? Você pegou o tema, você delimitou, né? Primeira coisa, delimitou. O tema é esse, o tema é distração. Então eu vou pensando tudo que for distração e aí você vai aprendendo. Quando chega numa partida real, o que acontece? A mente tem lá uma biblioteca de padrões. E aí ela vai tirando das gavetinhas os padrões que mais vão se adequando. Porém, para isso, a mente tem que estar treinada, tem que estar atenta e tem que estar ligada na combinação. Né? Tem que estar ligada em combinação. O jogador ele não pode deixar a parte tática de lado. Né? Porque eu vejo isso muito em mim. Quando eu estudei aquele livro do Kotov, Pense como um Grão Maestro, ele tem lá as árvores de possibilidades. E todas as árvores de possibilidade, ele sempre tinha os lances dinâmicos e os lances táticos. Né? Então, não dá para abrir mão da tática realmente. Né? Então, por exemplo, se você pega lá o livro Estratégia Moderna, que é um clássico, um livro maravilhoso, um dos que eu mais gosto de estudar, do Pachman, você tem lá a abertura de torres, abertura de linhas, bispo versus cavalos, estruturas de peões, toda aquela parte estratégica muito boa, muito forte, né? Espaço, né? Ataque de minorias e tal. Porém, se você não tem a parte tática, muitas vezes algumas oportunidades que você poderia ganhar fácil ali, né? Elas ficam de lado em virtude desse lado extremamente posicional, né? Você vai pegando. Mas a tática, ela a tática, na verdade, é um grande auxiliar do jogador posicional, né? Porque você vai ganhando aquelas pequenas vantagens, vai acumulando, de repente surge uma posição ali que você faz um arremate. E se você tem os padrões bem trabalhados, né, dos temas táticos, tudo tem nome, né, no xadrez, tudo tem nome. É que nem o Wilson falou na reunião passada, né, na palestra passada, tudo tem que ter um rótulo, né? Nesse ponto, a rotulagem fica legal, porque você consegue enxergar e consegue reconhecer os padrões, né? Então você observa ali que tem uma série ininterrupta de problemas e padrões que eles foram classificando
E o mais difícil é classificar e dar tudo certinho. E ainda você tem um contra-ataque, né? Quando a gente olha no software, isso fica maravilhoso, né? Parece uma coisa até simples, fácil. Agora vai criar um padrão desse, né? Com 10.200 diagramas, né? Então esse é o ponto generoso, vamos dizer assim, dos pensadores, dos pesquisadores em xadrez, né? Da minha parte seria isso, meus queridos. Aí eu fico tirar as dúvidas de vocês, algum comentário, enfim. Fico à disposição. Alexandre, sempre competente no que faz, né? Anfíbio. Anfíbio completo. E muito importante nessa questão, eu acho que a questão dos padrões, né? A gente trabalha. O Direne já chamava bastante atenção lá no departamento de informática, porque o Direne pesquisava inteligência artificial, como sistemas tutores inteligentes podem nos auxiliar o humano a desenvolver uma expertise. E o Direne trabalhou muito com radiologia médica, né? Um radiologista levava 10, 15 anos, né, de intensa prática, né, para reconhecer padrões, calcificação de osso. E o Direne, uma das metas dele, um pouco antes de falecer, era levar essa expertise para o xadrez também. Então, eu lembro do trabalho da Márcia, um trabalho de mestrado, né, que a gente auxiliou ali, o Jaime, eu, Augusto, e ele mostrava claramente como a pessoa, às vezes, o mesmo padrão, o humano considera um padrão diferente se você rotacionar o tabuleiro, né? Sei lá, um mate do beijo mortal ali, né? Se você rotacionar ele 90 graus, né? Parece para o iniciante que é um outro padrão, o mesmo padrão. Por isso essa habilidade, né, de você não encarar o padrão de maneira engessada, né? Porque às vezes o padrão não vai aparecer exatamente como você estudou. A essência dele é a mesma, mas varia determinadas coisas, a posição do tabuleiro, né? Às vezes é uma combinação de dama com bispo. Você tem que construir o padrão na partida, né? Exatamente. Não vai surgir do nada. Exatamente. E você ter isso que o Valério chamou a atenção, você ter essa biblioteca de padrões, mas poder ter a habilidade mental, né, com o olho da mente, de fazer de trabalhar com ele, rotacionar. Eu acho bastante interessante, Valério, né? Para as pessoas falarem, né? Grande mestre Sunier, se inscrever. Só queria saber onde é que eu consigo o software. Que site que eu compro, o que eu faço, rezo, como é que eu faço para conseguir esse card? Eu passei na primeira palestra alguns links, você tem lá no ChessOK, né? ChessOK.com. Pode falar? Existe na Amazon.com também para comprar. Tá? E tem na Play Store também. Tem na Play Store. Do celular, né? Mas eu digo do pro celular. computador. Aí ele chama-se Chess King. Chess King. Tá, beleza. Tá. Jaime, vou procurar. Fala aí, meu nobre, grande mestre. Não, só repetir o que a gente estava vendo semana passada, né? Da importância que tem, né, no aprendizado e no treinamento dos enxadristas esse tipo de programas, né? A gente fazia isso e conhece o conceito há muitos anos, né? Mas esse tipo de programa que o Valério mostrou, primeiro tem uma qualidade muito boa e depois acelera muito esse processo de aprendizado. Tem uma apresentação muito interessante. Imaginar isso nas aulinhas. Desculpe. Não, desculpe, eu ia aproveitar e emendar para não esquecer. O que você acha dessa aprendizagem por padrões? Você acha... Pois é o que a gente tenta fazer muitas vezes no treinamento. O Augusto pode até falar melhor, mas você tenta dar vários padrões e claro que não vai ocorrer exatamente esses padrões na partida, mas você vai pegar partes e partes, né? E você molda para uma nova situação, né? Então, cada um daqueles exercícios você pode ver que tem várias combinações possíveis, etc., que vão te levando para uma coisa... Seria como uma biblioteca de palavras, né? Vamos fazer uma analogia com a escrita, por exemplo, né? Você tem um vocabulário vasto de palavras e que eu posso usar, criar em cima de um banco de palavras. O padrão seria uma coisa parecida na tua visão, não? Basicamente. Você usa como referências, né? E até depois... Porque quando se desmembra um problema complexo, né? Na partida, porque os problemas, como você falou, eles tentam ser mais enxuto possível, né?
Então, você sabe que todas as peças que estão em problema composto têm uma função para desenvolver. Mas na partida real não é assim que você produz isso. Você tem lixo, tem coisas que não importam nada na combinação, né? Mas que fazem a diferença, né? Podem fazer a diferença. Então, é basicamente isso. Você tem muita coisa que tem que trabalhar. Então, nesse caso, o padrão é de uma importância muito grande. Sempre tomar cuidado que é uma questão artificial, né? Claro. Que é uma questão artificial e evidentemente, na partida você vai ter ruído ali, peças que não têm, enfim, coadjuvantes, vamos dizer assim, no processo, né? Uhum. Exatamente. Então, você vai fazer uma coisa e daí você vai pegar tudo isso que tem na cabeça e usar. Você vai ter que saber o que usar, tem coisas que você não vai aproveitar e tal, né? Então, isso... eu vejo a vantagem é que você consegue acelerar muito esse processo todo, né, de construir soluções concretas, né, em função desses programas, né? Então, é uma coisa muito importante e vai na linha aí desses trabalhos do Augusto aí dizer que como que a tecnologia acelera esse aprendizado e a evolução, né, dos jogadores fortes, né? Então, essa é uma questão bem interessante. Pois é. Eu gostei muito da palestra do Valério. Parabéns, Valério, pela Obrigado, palestra. É importante. E eu queria só aproveitar, Wilson, dizer que eu entendo um pouco essa dificuldade de trazer gente para falar. Não é fácil, né? Você tem que trabalhar bastante, tem que buscar coisas e tal. E nem todas as pessoas estão muito dispostas a isso. E também está ocorrendo que muita gente está fazendo. Então, as pessoas querem fazer para o seu próprio site, ou alguns sites acabam canalizando a maioria das palestras, né, porque tem mais promoção, etc. Mas eu acho que deveria, mais que reduzir as palestras, deveria se organizar melhor, né? E, de alguma maneira, ver aí o pessoal que conhece mais tecnologia, que está acompanhando, e estudar melhor o que pode fazer, né? Para que você possa manter esse nível de atividade do clube, né? Sem ter que sacrificar, digamos, um dia de palestra, etc. Como você falou, ainda vai demorar um tempo para o Ergo voltar. Acho até que você já devia ir trabalhando na função de como é que seria essa volta, né? Quantas pessoas podem entrar no Ergo, quais são as condições deles jogarem. Eu entendo que no Ergo você vai ter que conversar com os arquitetos lá da Secretaria de Obras para fazer uma ventilação melhor ali, porque é um problema de ventilação do Ergo ali, né? E esse tipo de doença contagiosa é um risco, né? Colocar algum tipo de filtro, ar-condicionado, ventilador, alguma coisa ali para melhorar a ventilação ali e garantir, que é o que os aviões fazem, né? No avião, você praticamente a respiração, a tua expiração, ela sobe já direto e vai para o filtro, né? O Ergo vai precisar fazer alguma coisa assim, porque aqui, essa localização ali é meio complicada, né? Então, aproveitar esse tempo que vocês estão voltando e tal, e dizer assim, nós precisamos de condições arquitetônicas melhores para poder trabalhar aqui, né? Para poder trazer crianças, para poder trazer pessoas. Nós estamos pensando, Jaime, num protocolo de retorno, né? Um protocolo de segurança, fora o básico, né? Máscara, álcool em gel, mas também delimitar a participação. Nós temos 10 mesas, né? Talvez a gente está pensando em 5 mesas, né? Questão das peças tem que tomar um cuidado, porque, né? O cara passa a mão no nariz, pega na peça, né? Então cada peça vai ter que ser higienizada depois do jogo. Então, isso a gente está... E estamos tentando ver também se tem outros clubes de xadrez que desenvolveram algum protocolo nesse sentido e a gente possa aprender com isso, né? Bom, eu acho que São Paulo está abrindo agora, Wilson, e valeria a pena ver que protocolo eles fizeram. Mas até outras alternativas, né? Por exemplo, tirar as mesas de dentro do clube e colocar ali na frente ou até lá em cima, né? Subir a escada com as mesas ali e fazer, o Daniel vai jogar ping, mas ele vai pegar a mesa dele e vai levar lá para cima, né? Colocamos no bar ali, que aí já tem álcool, né, Jaime? Isso, já tem álcool grátis e tudo, né? Garante o fornecimento de álcool. Higieniza a garganta já, né? Faz gargarejo com cerveja.
Com Ballantines. Aí é outro nível, né? Aí é outro nível. Tirado, nós estávamos conversando aqui, você primeiro quero te dar os parabéns aí pela seleção no doutorado, né? Mais uma pesquisa, um doutorado com a pesquisa, pesquisando o jogo japonês. E queria aí que você fizesse pudesse falar já o que você vai pesquisar no doutorado, né? E também as suas considerações sobre a palestra do Valério. Pois é, eu tive esse problema com o som e bem na minha banca esse problema aconteceu. A semana inteira dando aula normal e de repente um som falhou bem na hora da apresentação. Foi o caos ali, foi bem difícil, porque tive que usar o celular assim, daí ficava o som replicado, mas mesmo assim deu certo para poder apresentar. E eu vou trabalhar ainda com xadrez, mas eu acredito, claro, que devo ter bastante modificações dentro do âmbito, né, que eu planejava uma coisa mais estadual, mas agora vai ser mais municipal em relação justamente à plataforma, né, de ensino. Trabalhar com essa questão, agregando o nosso amigo o Encio Blanco no sistema instrucional de ajedrez, que porque de certa forma ele usa os conhecimentos já adotados em todo o desenvolvimento do xadrez, né? Porque a gente que já deu certo, né? Que já de certa forma já deu certo. A gente observa que os resultados foram muito positivos. Claro que houve um up com a questão da parte de informática, de internet, mas o valor desse trabalho todo, da parte analógica do desenvolvimento técnico do xadrez, ela é muito valorosa, né? E além do mais, ela é modular, né? Dentro do ensino EAD, de ensino híbrido, coisas assim, ele facilita bastante na inserção, porque o aluno pode desenvolver a partir de qualquer módulo, né? Pode avançar. E com relação ao Dirênio, você vê que o trabalho que foi feito com a questão da inteligência artificial e a própria questão de você utilizar a base de dados, né, do CX, que era a ideia dele, né, desenvolver as aberturas, desenvolver a inteligência artificial para jogar melhor, para aprimorar os conhecimentos, ela pode ser muito trabalhada nesse sentido, né? Então nós temos uma riqueza enorme em termos de conteúdo do que foi trabalhado e o que está inexplorado. Né? Tem muita coisa para desenvolver, muita coisa para divulgar, muita coisa que o pessoal não sabe, né? Mesma coisa a gente observa com relação ao xadrez nacional, ninguém sabe do que foi realizado, né? Ninguém tem ideia ainda, né? Tá todo mundo meio que engatinhando ali. O pessoal tá agora se informando, tá descobrindo, né? Justamente por causa da internet. Com relação ao Valério, claro, eu acho super importante mesmo essa questão da tática. Porque a tática é o drible, né? É o drible drible do xadrez, o drible do futebol do xadrez. Você planeja uma partida, não existe aquele plano, o plano único, né? Durante uma abertura, uma partida. Você não consegue planejar uma abertura, da abertura ao final, com o resultado favorável. É muito raro os casos, né? Que você consiga chegar nesse sentido, no plano estratégico. E o plano próprio estratégico, ele é escalonado. Ele muda conforme as alterações que vão ocorrer durante a partida. E por mais que você tenha um plano, um simples golpe tático muda toda a história da partida. Tudo que foi feito já não tem aquela necessidade, né, de ser continuado, porque foi resolvido em poucos lances, 2, 3 lances, já mudou completamente e a partida está completamente ganha. Então, é uma coisa super importante. A estratégia é importante, né? Então, faz a diferença no jogo. Quando o jogador ele é bastante tático, ele tem esses golpes, ele consegue criar complicações na partida. Quem não acompanha esse tipo de raciocínio vai ser severamente castigado. Eu acho que é basicamente isso, né? Obrigado também pelos parabéns para todo mundo. Acho que é uma vitória nossa de toda a comunidade xadrística, né? Que a gente vai conseguindo mais galgar outros degraus, né? Para avançar cada vez mais no conhecimento, né? Parabéns, Tirado, parabéns mesmo. Bacana, Augusto, obrigado aí pela colaboração. Lembrar sempre que esse é um espaço que a gente está aberto, né? Um fórum sempre aberto para a gente discutir
né, o que tiver relacionado com o xadrez. Ontem, o Jaime enviou um artigo interessantíssimo, a gente falava antes de começar a palestra aqui, repercutimos um pouco, né? Mas a gente já tinha repercutido por e-mail, né? O Tirado fez as considerações, o Valério Brusamolin também. Um artigo muito interessante, né, Jaime? Que mostra que o período ótimo, né, de competência cognitiva, né, e aí o xadrez sendo utilizado como base, entre 35 e 45 anos, né? Ali eles não querem que os achados fiquem só relacionados ao xadrez. Na verdade, o sujeito tem uma ambição de tentar extrapolar isso para outras áreas do domínio, da esfera cognitiva, né? Seria informações muito importantes, né, para uma empresa, por exemplo, ou seja, quem vai contratar, qual é a faixa etária, né? Né, Jaime? Você tem alguma consideração a fazer sobre isso? Não, eu me lembrava de algumas coisas que a gente tinha trabalhado. Lembra aquela palestra do Kasparov para as empresas, né? Uhum. A função que a gente desenvolve no trabalho, na medida, no meu caso, você vai saindo um pouco da parte mais operacional, vai indo mais para uma área mais estratégica, né? Saindo aí dos livros do Tirado e entrando mais no conceito estratégico. E ali marca bem, né? Agora, óbvio que o xadrez, né, se a gente comparar aí, por exemplo, com o Go, que você gosta aí, com o Shogi, né, que talvez é mais tático, né, o Go que é mais estratégico, né, um jogador de Go tenderia a ter uma época ótima um pouco mais tarde, talvez com 50, 60 anos, né? E um jogador de Shogi talvez com 30 anos, né, com 25, 30 anos. Então, caberia descobrir aí que tipo das atividades humanas, né, são mais comparáveis com o xadrez e que também vão ter essa otimização entre 35 e 45 anos. Né? E até porque a acumulação de conhecimento é uma parte importante, né? Por mais que as novas tecnologias facilitem isso, né? Mas é uma maneira de desenvolver e tal, mas, enfim, vai ter o quanto cognitivo humano que vai realmente imperar em algum momento. Né? O Augusto diz que, os garotos já chegaram no limite inferior, ninguém vai ser grande mestre com 8 anos. Né? Difícil alguém ser. Mas a gente já pensou isso com 15, 16 também. Né? 20 anos atrás, ninguém imaginava, né, que o Kasparov, quando chegou a grande mestre, dizia, ninguém pode ser mais jovem, né, isso e tal. Mas provavelmente tem um limite inferior, né, Jaime? A gente não sabe, é que nem recorde mundial, né? Você não sabe, mas você vê que ele vai se estabelecendo, né? Uma linha, né? Vai estabilizando. Mas várias coisas, né? Primeiro, a facilidade do jogo, maior número de torneios, facilidade de acesso, melhor a formação, né? Ficou mais universalizada. Depois é que um garoto do Irã, né? Que há 20 anos atrás os jihadistas foram tudo presos, né? Toda a equipe olímpica iraniana foi presa. De repente, então aí os garotos, o Firuz aí é um monstro, né? Garoto aí. Quem é que imaginar que podia aparecer alguém no Irã, né? Que já era fraco em xadrez e que ainda os poucos mestrinhos que tinham, tudo acabava na prisão. De repente, eles voltam com uma força excepcional. Mas eu tenho a impressão que esses jogadores agora, eles são menos interessantes que os jogadores do passado. Parece que está mais pasteurizado o jogo. Você não tem essa sensação? Não tem essa sensação. Não em questão de jogo, eu até acho interessante. Como personalidades, né, como eles se dedicam muito tempo ao xadrez, durante bastante tempo, eu sinto neles uma certa ingenuidade assim, de vida e tal. Mas não um xadrez desinteressante, pelo contrário, eu vejo o xadrez deles muito interessante. Mas com coisas novas, eu quero dizer assim, como a gente tinha no passado, ó, surgimento de ideias novas, né, que você... Mesmo nisso, né? Você vê as partidas do Carlsen, né? São ideias trabalhadas e retrabalhadas e tal, muito interessantes, né? Não vejo isso, não. Eu vejo esses caras buscando, tirando leite de pedra mesmo, né? Eu vejo um xadrez muito interessante. É que fica muito refinado, claro, as grandes ideias, as grandes orientações já foram, né? Agora eles trabalham combinando, como as combinações, se combina vários pedaços e tal.
É interessante, o Pano faz essas aulinhas do sábado, né? Eu tenho mandado para vocês. E ele fala desses conceitos gerais. Ontem ele falou de algumas ideias do Bronce, umas partidas do Bronce, do Botvinnik e tal. É óbvio que eram coisas de 50, 70 anos atrás, né? E que hoje a gente já tem tudo incorporado, né? Mas quando eles fizeram, foi grande revolução. Pô, quem iria sacrificar uma torre em D4 para desdobrar um peão e ganhar uma casa e tal, né? E hoje está incorporado. Essas ideias são grandes ideias, né? São grandes ideias. Hoje elas estão incorporadas, né? Hoje você tem que trabalhar com outro conceito, né? Então, mas você vê essas partidas que eles jogam aí, são muito interessantes. Eu não vejo falta de originalidade nem de criatividade. Pelo contrário, eu vejo claro que dentro de certas coisas grandes, não vai ter um novo Ninzovich, né? Não cabe isso, um novo Philidor, né? Foi porque era no momento e o que precisava ser agregado. Hoje as diferenças são bem menores, então, mas nem exige um esforço de criatividade. É o meu espírito saudosista aqui, já. Não sei. Bom, pessoal, é isso, né? Eu tô vendo que o Valério, o macarrão já está quase pronto aí, né, Valério? E é exatamente isso mesmo. A patroa já está chamando, né? Já começa, né? O pessoal está com fome, né? Então é isso, pessoal. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, né? Se não quiser, a gente encerra por aqui. Acho que não, né? Porque o pessoal sempre abre a câmera. Quem quer falar já abre a câmera. O pessoal já está com o macarrão no garfo ali. Já está aqui, né? Eu ainda não tô. Vou lá na casa do Valério pegar uma marmita. Pode vir. Então é isso. Obrigada, pessoal. Valério. Obrigado a vocês, queridos. Obrigado, Valério. Isso aí. Muito Um abração. Um abraço, meus queridos. Um bom domingo. pela palestra. Bom domingo. Obrigado, Valério. Bom domingo para vocês. Obrigado, Carlinhos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, Jaime, aí, pelas colaborações sempre importantíssimas, né? Augusto, pela participação também. O debate, acho que sempre torna o assunto muito mais rico, muito mais interessante, né? E a gente tem a sorte de ter aqui pessoas privilegiadas, né? Mentes privilegiadas, que a gente possa discutir essas questões, né? E explorar diversas facetas, né? De uma mesma palestra, de uma mesma atividade. Obrigado, Valério. Obrigado a todos. Obrigado, querido. Valeu. Bom almoço e até a Valeu, próxima. bom domingo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.